Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Todo cuidado é pouco. Bom, infelizmente nós ainda estamos tendo aulas à distância, né? Mas vamos fazer o melhor que a gente puder. Bom, gente, então, semana passada eu dei para vocês essa revisão da prova parcial que vocês ainda vão fazer, né? Então, eu coloquei hoje, eu quis trazer as respostas para vocês. Né? Nós falamos muito sobre a maioria de tudo isso já em sala, né? Então, a primeira questão, conceitue home care e qual é o seu objetivo? Bom, o home care, então, eu coloquei ele, deve ser compreendido como uma modalidade contínua de serviços de saúde, cujas atividades são dedicadas aos pacientes e familiares em um ambiente extra-hospitalar. Então, o objetivo do home care é promover, manter e ou restaurar a saúde, maximizando o nível de independência do paciente, enquanto minimiza os efeitos debilitantes das patologias. Então, qual que é o objetivo, gente? Por que colocar um paciente num tratamento de home care? Porque além da gente conseguir tentar reabilitar esse paciente, talvez até a cura, né, dependendo do quadro do paciente, a gente também vai estar num ambiente, esse paciente vai estar num ambiente que para ele é totalmente propício para uma melhora estável, né, e o mais rápido possível. Por quê? Porque esse paciente ele está no âmbito familiar, ele está com pessoas que ele conhece, que ele tem o hábito, que ele ama, né, e principalmente essas pessoas também são responsáveis pelo cuidado dele. Talvez ele se sinta mais à vontade do que estar no ambiente hospitalar. E a gente vai tentar diminuir fazer com que esse paciente ele seja o máximo independente possível. Então, quando o paciente está no ambiente hospitalar, em casa, né, é totalmente diferente do ambiente hospitalar. Ou seja, então no ambiente que ele está em casa, que ele está habituado, a chance dele estar independente é muito maior. E quando que o home care surgiu, né, nos Estados Unidos? Com qual intuito que foi? Então, quando nos Estados Unidos a mortalidade urbana já era muito baixa, as doenças infecto-contagiosas foram sendo substituídas por outras mais graves, crônicas e degenerativas, o home care ele vem com o intuito de redução de custos. Redução de custos somente no sistema de saúde? Não, também para os pacientes, para os familiares. Por quê, gente? Um leito de hospital, de CTI, de enfermaria, ele é muito caro, não só para os cofres públicos, mas também para os privados e também para os familiares. Então, quando nos Estados Unidos eles diminuíram o risco de mortalidade urbana, viram que estava mais baixo, e o índice de pacientes que tinham doenças crônicas, degenerativas, doenças mais graves, ou seja, que não tinha chance de sobrevida, ou que demanda um tratamento mais prolongado, eles viram essa necessidade de fazer esse tratamento em casa. Por quê? Porque além de ter uma chance de melhora melhor para o paciente, esse paciente também vai ter um custo menor, né? E também, tanto para ele quanto para o hospital, e aí a redução, portanto, a redução de custos, tanto para os dois lados, e a rotatividade, né, o giro de leito também vai ser maior. No Brasil, qual lei regulamenta e qual lei que foi regulamentada e deu legalidade ao home care? Então, em 1990, né, nós tivemos a Lei 8080, que foi aprovada, e essa lei que regulamentou a assistência domiciliar no SUS. Tá? Então, em 1990 foi somente no SUS. Já em 2002, né, o COFEN, que é o nosso Conselho Federal de Enfermagem, ele regulamentou as empresas e serviços de enfermagem domiciliar. Então, ou seja, em 1990, apenas o SUS tinha essa abertura para fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de tratamento nesses pacientes, mas a partir de 2002, né, aí a resolução número 270 do COFEN, ela regulamenta empresas e serviços de enfermagem domiciliar. Então, tanto empresas de home care como nós, como profissionais autônomos, né, que vamos lá, que podemos ir lá no paciente somente fazer um banho de leito, somente fazer um curativo, né, que são tipos de atividades de tratamentos domiciliares,
também foi regulamentada a partir de 2002. Então, antes disso, somente o SUS poderia fazer isso. Mas, em 2002, a partir de 2002, essa resolução do COFEN regulamentou para viabilizar melhor, né, gente, o nosso trabalho. Então, nós estudamos também sobre a RDC número 11, né, que foi de 2006, foi vigorada em 2006, qual que era o principal objetivo dela? Estabelecer os requisitos de funcionamento para os serviços de atenção domiciliar. Porque até então era tudo muito solto, né? Cada um fazia de uma forma. Então, essa RDC veio justamente para unificar o que cada um tem que fazer. Independente se é um tratamento através do SUS ou privado, a forma, o funcionamento deve ser o mesmo. Então, por isso essa RDC foi criada, tá? E dentro dessa RDC nós temos duas coisas que são muito importantes, que é o PAD e o SAD. E o que seria o PAD? O PAD é o documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta e indireta na assistência a cada paciente em seu domicílio, desde sua admissão no atendimento domiciliar até a alta. Então, nós, como profissionais da enfermagem, nós fazemos esse atendimento direto, né? Que a gente vai lá, atende o paciente, faz os curativos, faz a higienização, a higienização corporal desse paciente, a gente auxilia decúbito, faz medicações, né? Então, a gente auxilia também, orienta a família. Mas nós também temos os profissionais que são envolvidos de forma indireta. Quais seriam esses profissionais? São aqueles que tramitam com os tipos com os papéis, né, que liberam esse tipo de atendimento para essa pessoa. Então, esse também é um profissional que está integrado no serviço de atenção domiciliar, mas de forma indireta. Ou seja, ele não faz o cuidado diretamente com o paciente, mas de forma indireta. E o SAD é a instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e internação domiciliar. Então, ou seja, o SAD, ele é qualquer instituição, toda instituição pública ou privada que faça esse tipo de atendimento domiciliar. Ou então, só de assistência ou de internação domiciliar. Então, que seja uma instituição que faça somente procedimentos domiciliares ou que sejam responsáveis por internações domiciliares. E todo SAD, ou seja, toda instituição que realize serviços de home care, precisa de ter o PAD, que é o documento que orienta como que é. Seria como se fosse o PAD seria uma espécie de POP, né? Que seria aqueles procedimentos operacionais padrão. Por quê? Toda empresa, toda instituição precisa de ter o PAD. Então, todo SAD precisa do PAD, tá? Isso também nós visamos muito na sala de aula. Nós fizemos também no laboratório, né, a técnica de hipodermóclise. Então, eu coloquei quais são os locais de punção, quando deve ser realizado. Então, eu coloquei para vocês, é um procedimento que deve ser realizado em pacientes acamados, com restrição ou algum tipo de dificuldade de punção venosa. O que seriam essas restrições, gente? Por exemplo, uma pessoa que faz uma retirada da mama, né? Por exemplo, uma mulher, ela é paciente do home care e ela retirou a mama esquerda. Essa paciente, a gente não pode fazer nenhum tipo de punção no membro superior esquerdo dela. Por quê? Porque se ela teve retirada de mama, então ela tem um comprometimento vascular nessa região, nesse lado. Então, o que é indicado? Fazer do outro lado ou em outros locais. Às vezes o paciente tem amputamento de membro, às vezes a vascularização é comprometida por algum motivo, né? Às vezes o paciente acamado tem dificuldade de punção venosa, por quê? Paciente principalmente oncológico, gente, as veias vão ficando finas com o passar do tempo por causa do uso contínuo das medicações que são muito fortes. Então, se você não consegue puncionar um acesso, essa é uma solução. Então, qual que é o intuito da hipodermóclise? Medicar
e manter a hidratação do paciente. Então, é uma via subcutânea. Por isso, se o paciente tem alguma dificuldade de punção venosa, a gente tem essa opção da hipodermóclise, que é subcutânea. Mas nós temos também dois tipos de procedimentos. Aliás, desculpa. Nós temos dois tipos de dispositivos, né, que nós podemos usar. Então, a gente pode usar o Gelco, né, que seria um dispositivo menos doloroso para o paciente. E esse Gelco a gente vai usar em qual momento, gente? Para um paciente que ele precise de um tempo mais prolongado, né, de punção. Ou seja, um paciente que a gente precisa hidratar ele com soro, um paciente que tem que colocar uma medicação que vai ficar mais tempo. Por quê? Porque o Gelco, ele não é agulhado. Então, o que vai ficar no paciente? Vai ficar aquela parte que é só de silicone. Então, se o paciente se movimentar, se ele andar, ele não vai ter nenhum incômodo e também vai diminuir o risco de perder esse acesso. Mas a gente também tem o dispositivo que é o scalp, né? E o Gelco também, gente, a gente pode deixar por até 72 horas, né? E o scalp, como ele é agulhado e ele também ele é menos resistente, a gente pode deixar no paciente por até 6 horas. Então, qual que vai ser o dispositivo que nós vamos usar? Vai depender de qual é o objetivo que você quer atingir. Se você quer fazer só uma medicação rápida e o paciente não precisa de mais, você pode usar um scalp, que você vai lá, vai aplicar e vai retirar. Se precisa de ficar num tempo mais prolongado, então a gente vai utilizar o Gelco. Qual que é a diferença dos dois? Além de ser mais confortável ou menos confortável para o paciente, também tem a questão financeira, né? O Gelco ele vai ser um pouco mais caro e o scalp um pouco mais barato. Então, onde que vai ser puncionado? Pode ser puncionado no lado anterior ou posterior do braço, né? No antebraço, próximo da região umbilical, 3 dedos de distância, ou então na região da subclave. Lembrando também que a gente sempre vai posicionar o dispositivo voltado para o centro do corpo do paciente, tá bom? A OMS preconiza, o que a OMS preconiza para os cuidados paliativos, que foi uma matéria que também nós falamos, que é muito alvo de pacientes do tratamento domiciliar. Ela preconiza que os cuidados paliativos podem e devem ser oferecidos o mais cedo possível no curso de qualquer doença crônica potencialmente fatal. O que seria isso? Aqueles pacientes que não têm um prognóstico bom, né, que não tem chance de cura da doença, né? Então, quanto antes a gente iniciar os procedimentos de cuidados paliativos, melhor. Por quê? Para melhorar a chance desse paciente dele ter um restante de vida mais confortável. Então, quais são os principais objetivos dos cuidados paliativos no atendimento domiciliar? O cuidado paliativo, ele vai promover o alívio da dor e qualquer sintoma estressante do paciente. Ele reafirma a vida, né, e vê a morte como um processo natural. Então, como assim reafirmar a vida? O paciente ele pode ter um prognóstico ruim, mas ele ainda está vivo. Não é porque ele sabe que ele não tem chance de cura que ele já está morto. Então, ele tem que viver da melhor forma possível os últimos tempos dele, né? Não pretende antecipar e nem postergar a morte. Por quê? Porque quando o paciente ele recebe esse tipo de notícia, né, que não é fácil de dar e nem de receber, o objetivo do cuidado paliativo não é fazer com que a pessoa fique mais tempo em sofrimento e nem que ela morra antes do tempo, não. É justamente para preservar esse último tempo da pessoa, esses últimos momentos, né? Então, integra também os aspectos psicossociais, espirituais no cuidado da pessoa, oferece um sistema de suporte que auxilia o paciente para viver tão ativamente quanto possível até a sua morte. Então, ou seja, quando esse paciente está no cuidado paliativo, geralmente, e ele ainda consegue realizar as atividades normais que ele fazia, então, o cuidado paliativo, a gente promove isso, a gente faz com que esse paciente, ele seja reabilitado a continuar fazendo tudo que ele fazia,
né? Tem um amparo também para a família durante todo o processo de doença. E também deve ser iniciado o mais precocemente possível. Por quê? Porque quanto antes o paciente ele continuar a vida, a rotina de forma natural, melhor vai ser para ele com essa nova, para quando ele morrer, né? Ou seja, ele vai conseguir aceitar melhor, tanto ele quanto as pessoas que estão em volta dele. Então, trata de um cuidado tanto para o paciente quanto para as pessoas que estão enfrentando esse tipo de sofrimento, né? Que tem com o avanço das doenças e também com a proximidade dessa morte da pessoa. E quais que são os benefícios nos cuidados paliativos para o paciente, para o familiar e para o sistema de saúde? Então, para o paciente, vai ser se encontrar dentro de um ambiente conhecido, né, mantendo-se intimidade. Por quê? Porque o cuidado paliativo, gente, ele é realizado em casa. Então, como ele já tem aquela rotina da sua casa com as pessoas que ele ama, né? Então, para ele é muito mais fácil lidar com esse momento final, estando num ambiente, né, totalmente confortável para ele, do que estar no ambiente hospitalar. A manutenção dos hábitos do paciente e da sua família. A alimentação é mais variada e os horários não são rígidos, como no hospital, e fortalece a autonomia do usuário, do paciente. Ou seja, por quê? Porque a alimentação no hospital ela é de horários regrados. O paciente, ele sempre às vezes ele não vai ter apetite para comer aquela comida, né? Porque às vezes ele não tem o costume de comer aquele tipo de comida, né? Com aquele tipo de tempero. Ele estando integrado na sua casa, é muito mais fácil para ele continuar a rotina, viver, né? Assim, basicamente de forma normal até o fim da vida dele. Para a família, gente, qual que vai ser o benefício? Os familiares eles têm uma satisfação por participar, né, desse cuidado desse paciente e respeita a vontade do paciente no final da vida dele. Então, de permanecer em casa, né, de fazer todas as vontades dos pacientes, né, nos últimos dias de vida. E também dessa prevenção desse luto patológico. Por quê? Porque os familiares conseguem aceitar de forma mais natural essa perda. E para o sistema de saúde, porque tem a redução das internações hospitalares longas e de alto custo, principalmente se for de CTI, né? E tem a diminuição também desses tratamentos desnecessários, porque às vezes a pessoa, como ela já não tem chance de sobrevida mesmo, então para que vai postergar esse sofrimento, né? Aqueles tratamentos que causam dor, causam mais sofrimento. Então, tudo é finalizado e a pessoa passa a ficar em casa como se tivesse tudo normal, tá? Ô, gente, eu espero que tenha sido proveitoso, tenha sido esclarecedor para vocês. De qualquer forma, estou à disposição de vocês no Fórum de Dúvida no AVA. Qualquer dúvida, podem perguntar, ok? Fiquem com Deus.